bom, igreja? Vamos ficar de pé, dar início a mais um culto. Vamos abrir nossas Bíblias no Salmo de número 105. Salmo 105, do 1 ao 5. Amém? Diz assim: Dai graças ao Senhor, invocai o seu nome, fazei conhecidos os seus feitos entre os povos. Cantai-lhe salmos, falai de todas as suas obras maravilhosas. Gloriai-vos no seu santo nome, alegre-se o coração daqueles que buscam ao Senhor. Buscai ao Senhor e a sua força, buscai a sua face continuamente. Lembrai-vos das obras maravilhosas que ele fez, dos seus prodígios e dos juízos da sua boca. Amém? Mais uma vez aqui reunidos como igreja, nós devemos dar graças ao Senhor, invocar o seu santo nome e fazer conhecido todos os teus feitos. Deus tem feito grandes coisas em nossas vidas, amém? Deus tem feito obras maravilhosas. Por isso, mais uma vez, feche seus olhos. Vamos orar ao Senhor, agradecer. Pai, te damos graças, Senhor, por quem Tu és, por estarmos aqui reunidos como Tua igreja, Senhor. Que o Senhor continue derramando do Teu Santo Espírito, falando aos nossos corações. Alcança, Senhor, cada vida que está aqui, cada vida que está nos assistindo, Pai. Que o Teu Santo Espírito seja derramado, Senhor, neste lugar, Senhor. Em toda canção, Senhor, que entoemos, Pai. Em toda palavra que seja dita, que seja tudo para a Tua honra e para a Tua glória, Pai. Que o Teu nome seja visto e adorado em nome de Jesus. É o que te pedimos, Senhor, e te agradecemos. Amém. Amor vai explodir e vai trazer vida aos mortos. Eu quero ver esta revolução. Cadê o amor? O amor vai explodir e vai trazer vida aos mortos. Eu quero ver essa revolução, perdida em tua liberdade. Este mundo eu vencerei. Meu Deus não está morto, vivo Ele está aqui dentro de mim, rugindo como um leão. Meu Deus não está morto, vivo Ele está aqui dentro de mim, rugindo como um leão. Ele ruge, Ele ruge, Ele ruge como um leão. Ele ruge, Ele ruge, Ele ruge como um leão. A esperança cresce, as trevas fugirão. Festa a morte, eu necessito de ressurreição, perdido em tua liberdade. Este mundo eu vencerei. Meu Deus não está morto, vivo Ele está aqui dentro de mim, rugindo como um leão. Meu Deus não está morto, vivo Ele está aqui dentro de mim, rugindo como um leão. Meu Deus não está morto, vivo Ele está aqui dentro de mim, rugindo como um leão. Ele ruge, Ele ruge, Ele ruge como um leão. Ele ruge, Ele ruge, Ele ruge como um leão.
o som do avivamento. O céu vai rugir, o fogo cair, o chão vai tremer com o som do avivamento. Com o som, o céu vai rugir, o fogo cair, o chão vai tremer com o som do avivamento. Meu Deus não está morto, vive, Ele está aqui dentro de mim, rugindo como um leão. Meu Deus não está morto, vive, Ele está aqui dentro de mim, rugindo como um leão. Ele ruge, Ele ruge, Ele ruge como um leão. Ele ruge, Ele ruge, Ele ruge como um leão. O nosso Deus é poderoso. Aleluia. Aleluia. És bem-vindo Diga aqui isso pra Ele. em nossos corações. Toma direção, Deus, fogo consumidor, sem impedimentos, vem face a face, Senhor. Então sopra sobre nós, Espírito de Deus. Sopra em nós, Espírito, te queremos, Deus. Te queremos, Deus. Te desejamos, Senhor. Estou de pé na presença do Rei. Tua glória está aqui, teu amor liberta-me. Estás aqui no trono de louvor, tua presença me curou. Fascinado. Fascinado estou. Sopra em nós, sopra em nós, Espírito, te queremos. Sopra em nós, sopra em nós, Espírito, te queremos, Deus. Que os céus fechados se abram, teu reino venha mover. A nossa fé e esperança estão em Deus, grande Deus. Que os céus fechados se abram, teu reino venha mover. A nossa fé e esperança estão em Deus, grande Deus. Que os céus fechados se abram, teu reino venha mover. A nossa fé e esperança estão em Deus, grande Deus. Que os céus fechados se abram, teu reino venha mover. A nossa fé e esperança estão
Paz e graça, amém? Fique à vontade, podem sentar. Você que está em casa, se tiver uma Bíblia perto aí, por favor, pegue. Se não tiver, ouça. Abra suas Bíblias comigo em 2 Coríntios, no capítulo 3, versículo 17. 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 17. Diz assim: Ora, o Senhor é Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Durante a nossa vida, nós nos prendemos a coisas tão pequenas, passageiras, momentâneas, que sem perceber, elas nos roubam. Elas tiram a nossa paz, elas nos atrasam, elas nos afastam de Deus, e com isso a gente vai afundando, afundando, e não percebemos. Mas quando paramos para pensar no Deus que a gente serve, quando paramos para pensar que o mesmo Deus que criou o céu e a terra, e que te criou também, Ele te fez livre, amém? Você não nasceu preso a nada, você nasceu completamente livre. Essas prisões nós mesmos procuramos para nós. E toda vez que você se esquecer do Deus que você serve, procure lembrar que onde o Espírito do Senhor habita, nesse local, nesse lugar há liberdade. E se o Espírito de Deus habita em você, é porque você conhece a verdade. E quando você conhece a verdade, essa verdade te liberta. Você conhece a verdade e a verdade te liberta. Amém? E essa verdade aponta para Jesus. Jesus é a verdade. E Ele morreu para que você tenha vida e tenha essa vida em abundância. Ele morreu para te dar paz, Ele morreu para te dar liberdade. Em Isaías, no capítulo 53, o versículo 5, se eu não me engano, no finalzinho, diz: O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Você não precisa se prender a medo, você não precisa se prender ao seu orgulho, ao seu próprio eu. Você só precisa ser livre, porque Jesus já garantiu essa liberdade para você. Amém? E eu falo dessa liberdade em todas as áreas da sua vida. Você é livre para ser fiel a Deus, você é livre para ter uma vida assim, literalmente de fidelidade, de confiança com Deus. Você é livre para ofertar, você é livre para dizimar. Amém? E eu gostaria que você entregasse o seu coração completamente a Deus. Não se prenda a nada. Simplesmente seja livre, porque Deus te fez livre. Amém? Eu estava vendo esses dias uma ministração de um pastor e ele falava assim: toda vez que você achar que tem um controle de alguma coisa, Deus vai te mostrar que você não controla nada, porque quem controla é Ele. Então entregue o controle da sua vida nas mãos de Jesus, porque eu garanto que Ele vai cuidar melhor dela do que você mesmo cuida. Amém? Nesse momento eu te convido a ficar de pé e a devolver seu dízimo, sua oferta. E lembre, você é livre, porque Jesus te fez livre. Amém? Mais uma vez, onde o Espírito, onde o Espírito de Deus está, eu sou livre. Onde o Espírito de Deus está, eu sou livre. Jesus reina neste lugar.
Graças a Deus, que bom estarmos aqui, amém? Olha para alguém que está do teu lado assim, dá uma piscadinha para ele. Não pode abraçar, né? Pelo menos piscar pode, né? Essa piscadinha significa assim, você é importante, você é especial, viu? Graças a Deus. Eu quero trazer por tema algo muito importante para essa noite, sobre a alegria, a satisfação de viver em Cristo Jesus. Nós precisamos estar nele, viver nele. E por texto, eu trago uma passagem que está lá no livro de Filipenses. Abra comigo a sua Bíblia. Se você está sem a Bíblia aí, e perto de alguém aí, compartilhe com ele a leitura. E eu queria que você ficasse com a sua Bíblia aí nesses textos. Nós vamos ler apenas 4 versículos e vamos meditar nesses 4 versículos, amém? Filipenses no capítulo 4, o versículo 4 até o versículo 7. A satisfação de viver em Cristo Jesus. Encontraram? Filipenses 4? Filipenses 4, versículo 4, amém? Diz assim: alegrai-vos sempre no Senhor, e novamente vos afirmo, alegrai-vos. Seja a vossa amabilidade conhecida por todas as pessoas, breve voltará o Senhor. Não andeis ansiosos por motivo algum, pelo contrário, sejam todas as vossas solicitações declaradas na presença de Deus por meio da oração e súplicas com ações de graça. E a paz de Deus, que ultrapassa todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Amém? Graças a Deus por estarmos aqui. Filipenses é conhecida como a carta da alegria. Paulo, ele escreve esta carta usando esta palavra por muitas vezes. Mais do que em qualquer outra carta ou outro livro da Bíblia. E ele escreve esta carta dentro de uma prisão, em um buraco, em uma rocha. E é interessante, né? Porque aqui ele está falando da verdadeira alegria. E a verdadeira alegria, ela vai muito além de um padrão lógico ou natural. Né? Dificilmente, para uma pessoa que não tem essa satisfação, essa alegria de viver em Cristo, escreveria sobre alegria estando em uma prisão. Então, ele não está falando aqui de uma alegria natural, mas ele está falando de uma alegria real. A nossa alegria em Cristo, ela é uma alegria real. E mesmo dentro de um cárcere, mesmo independendo das nossas circunstâncias, né? Então dentro de um cárcere, talvez vivendo os últimos momentos de vida, ele fala de alegria. Ele demonstra otimismo, ele demonstra alegria e confiança no Senhor. Por isso que o tema é a satisfação em viver em Cristo, alegria em Cristo. Então, quantos de nós, né, perdemos a alegria, o otimismo por coisas tão pequenas, comparado ao que o apóstolo estava vivendo? Então é interessante porque às vezes uma notícia, nós nos permitimos, né, abalar por qualquer notícia, e são coisas que o inimigo usa para sulpiar a nossa alegria. São coisas que vêm para roubar a nossa paz, roubar a nossa confiança em Deus, para nos fazer tremer e temer, ou até mesmo desistir. Então eu acho importante essa leitura de hoje, porque muitos estão vivendo como escravos da tristeza, escravos das circunstâncias, e perderam completamente a alegria,
Por quê? Porque ainda não encontraram aquilo que realmente pode encher a nossa vida de gozo e de paz. Por isso que eu falo de uma alegria real. Então, nessa direção aqui é que o apóstolo Paulo, ele nos ajuda a olhar. Então esse texto vem para mudar o nosso foco. Então ele nos ajuda a olhar nessa direção, para que a nossa alegria, ela seja assim como a dele. Não uma alegria que depende dos acontecimentos, mas uma alegria real. Que mesmo em meio aqui ao pior momento, né, podemos assim dizer, a vida, ainda assim, ela pode ser alegre. Porque a alegria dele não estava na sua circunstância, a alegria estava no Senhor. Então, a nova vida em Cristo precisa se manifestar, né, eu diria, numa espiritualidade sadia. Então, nós precisamos manifestar essa espiritualidade sadia, manifestar uma vida que confia na presença de Deus. Maior é aquele que está em nós. Tudo posso nele. Então é interessante porque a alegria e a paz, ela dão testemunho de que Deus está presente com o seu povo. Deus está presente com a sua igreja. É interessante porque um modo de viver não alicerçado, né, numa iniciativa humana, mas em Deus. Nosso modo de viver tem que estar alicerçado em Deus. Ele é a nossa rocha, Ele é a nossa base. Então, nesta noite, vamos aprender juntos aqui 4 conselhos nesses versículos para um modo de viver, eu diria que de cada pessoa que confia no nome do Senhor. Então essa é uma maneira de viver para aqueles que creem, para aqueles que confiam no Senhor. Então o primeiro conselho que o apóstolo Paulo aqui ele nos dá, está no versículo 4, que é sobre a alegria. O que diz aí? Alegrai-vos sempre no Senhor. Novamente vos afirmo, alegrai-vos. Então, repito, quando o apóstolo Paulo, ele escreveu isso aqui, ele estava preso. Preso não por ser um ladrão, mas preso por causa da sua fé em Cristo. Preso porque era um malfeitor? Não. Então, não há, fazendo pesquisa, unanimidade sobre o lugar onde estava preso, né? Alguns afirmam que foi em Éfeso, outros em Roma. E 2 vezes aqui é afirmado aos crentes de Filipos, né, que tenham alegria no Senhor. Então isso que ele está falando aqui. Então é importante destacar, queridos, é isso que eu quero deixar muito claro aqui, que nem o escritor e nem os destinatários dessas palavras, desta carta aqui, viviam num clima de bem-estar. O contexto não era favorável, eles não tinham conforto exterior. Então é isso que é importante, porque o apóstolo, ele estava preso, e a comunidade também sofria perseguição, a comunidade também sofria pelo surgimento de falsos profetas, de heresias, falsas doutrinas que alguns ensinavam. Então era um momento de luta, de perseguição. E é interessante porque mesmo quando não há motivos aparentes para você se alegrar, dentro desse contexto, então ele é a razão. Nós cantávamos um hino que dizia, minha razão de viver. Então ele é a razão da sua alegria, alegria no Senhor. Não é alegria porque eu estou assim ou estou assado, estou em determinado lugar. Não, alegria no Senhor. Então, alegre-se na sua salvação.
é uma coisa importante, né? Eu vejo que quando nós estamos no Senhor, há uma expectativa, né? Há algo muito maior reservado para você. Então isso aqui é tremendo. Então alegre-se, pois Deus já te garantiu tudo o que você precisa em Cristo Jesus. Então veja que não se trata aqui de uma alegria que se baseia na sua situação, no momento. Não é esse tipo de alegria. Então, quantas vezes, né, o nosso humor ele muda no dia a dia, né, às vezes no mesmo dia, né? E às vezes somos como um semáforo, né? Aí a pessoa chega lá e você está no sinal verde. Aí pode brincar, pode conversar, dar risada, você vai falar. Mas tem dias que parece que quando chega assim, aí você está no sinal amarelo. Você está calado, você não quer falar, você não quer brincadeira. E tem aqueles que parece que quando você chega, está no sinal vermelho, né? Então fique aí na sua, nem chegue perto, não se aproxima. Então é interessante porque isso é muito do ser humano. E se você for buscar a sua alegria nisso, você vai estar sempre mudando. Agora, a alegria que as Escrituras nos falam é baseada na promessa. Qual é a promessa? Ele diz, né? Perto está o Senhor, dependendo aí da sua versão. Então, como nós esquecemos tão facilmente disso, né? De que perto está o Senhor. Então, na dificuldade, na adversidade, logo pensamos o quê? Agora é tudo comigo. Então eu aqui vou ter que resolver. Eu que vou ter que correr atrás, eu que vou ter que dar um jeitinho. Então eu tenho que me virar. E esquecemos que perto está o Senhor. Então é interessante, né? Aqueles discípulos lá naquele barco, e o mar estava revolto. É interessante porque eles estavam lutando contra as ondas. Eles estavam lutando ali, né? E tudo parecia que era o fim, porque quanto mais eles lutavam, então eles estavam ali naquela situação, mas quem estava perto? Então perto estava o Senhor. Então quem lhe vem ao encontro? Jesus. Então Jesus perto deles. Mas eles tinham esquecido tanto de Jesus, que quando Jesus veio, eles pensaram que era o Gasparzinho, né? Que era um fantasma. Então é interessante a gente observar isso aqui, queridos, porque na diversidade, né? Nós achamos que tudo está por nossa conta e risco. E esquecemos e ficamos inquietos. Perdemos a alegria. Então, a alegria que a Bíblia fala, essa alegria, ela baseia-se na presença, né? Na interminável presença de Jesus. Ele fala, estarei convosco todos os dias. Então essa interminável presença de Cristo, e nós não podemos perdê-lo. Eu preguei aqui sobre aqueles que perderam Jesus, não podemos. Então Ele está aí, Ele está perto. Isso vale para qualquer situação. Então, se você está feliz, se você está triste, se você está enlutado, se você está enfermo, se você está satisfeito, Ele está. Ele não muda. Então, a situação em que você se encontra não pode limitar em nada a presença de Deus. Não é porque eu estou sentindo assim ou assim que vai limitar a presença de Deus. Então Ele está presente. Então é interessante, né? Porque ainda que chegue lá em Filipos, para quem Paulo mandou essa carta aqui, a notícia da sentença de morte de Paulo, porque Paulo ele foi sentenciado à morte. Então ainda que eles recebessem essa notícia, o meu pastor
Paulo morreu, eles não deveriam perder a alegria. É interessante quando Paulo ele escreve em Filipenses no capítulo 2, o versículo 17 e 18, ele fala assim: contudo, ainda que a minha vida esteja sendo derramada como oferta, juntamente com o sacrifício e o serviço proveniente da vossa fé, ele fala: alegro-me e congratulo com todos vós, e pelo mesmo motivo alegrai-vos e acompanhai-me neste júbilo. Então ele sabia da sua morte, ele sabia da sua sentença de morte, ele sabia que o seu fim estava chegando, que a sua vida estava sendo derramada como oferta. Mas ele fala: alegro-me, e ele diz, e pelo mesmo motivo, a minha alegria tem que ser contagiante. E ele fala: alegrai-vos e acompanhai-me neste júbilo. Então é interessante porque esta alegria não é simplesmente uma emoção. As pessoas sem Deus ficam procurando momentos, né? Tem que ter um som alto, tem que ter isso, tem que ter luzes, tem que ter para mexer com a minha emoção. Essa alegria, eu repito aqui, queridos, não é uma emoção. Essa alegria, ela está ligada a deixar a ansiedade e as preocupações da vida. É você lançar sobre Ele porque Ele tem cuidado. Então é você deixar aonde? Deixar nas mãos de Deus. Pelo quê? Pela oração. Então, essa atitude é o melhor remédio para a ansiedade. E Paulo aqui, ele é um exemplo, um grande exemplo. Então, mesmo enfrentando a morte, né? A morte de um Marte, que não é brincadeira, então ele não estava preocupado, porque a alegria faz parte da salvação. Amém? Então, esta paz e alegria, ela vem através do nosso relacionamento com Deus Pai. Paulo tinha um excelente relacionamento com Deus. Então, esse relacionamento com Deus Pai, com Deus Filho, com Deus Espírito Santo, é desse relacionamento que vem a nossa alegria, que vem a nossa paz. E como cristãos, nós temos os frutos do Espírito Santo, e um deles é o quê? Alegria que vem de Deus. Não é alegria que vem das minhas circunstâncias, é alegria que vem de Deus. Então nós experimentamos desta alegria a partir do momento que nós participamos, né, de Cristo, que nós permanecemos em Cristo. É interessante porque nas mãos de Deus, pela oração, nós orando, o melhor remédio para a ansiedade. Então o que eu tenho que fazer com as minhas circunstâncias? Eu preciso orar. Orar. Então Paulo aqui, ele anima aos filipenses a viverem o quê? Unidos em Cristo. Se você vê o versículo 1, o versículo 4, o versículo 7, ele vai falar. Porque estando nele, ainda que as pressões na própria vida, ela não acabe. Então, ainda que as pressões na vida, lá da igreja de Filipos, né, não acabem, a alegria, ela é dádiva. A alegria, eu diria que ela é até uma tarefa decisiva na vida da igreja. É isso que ele está falando. Então, nesse sentido, essa alegria, ela não é, eu repito, uma espécie de otimismo natural. Você tem que ser... Não, é algo que está dentro, né? E a chave da exortação aqui está no Senhor. Então ele diz, está no Senhor. É essa fé no Senhor. Essa fé da comunidade, essa fé da igreja no Senhor, que torna essa chamada à alegria algo prático e real. Ele está falando de algo que ele está sentindo
Então, os apelos de Paulo à alegria nunca são meros encorajamentos. Leia esse livro aqui que vai te encorajar. Não, não é isso. Então, quando Paulo está exortando a igreja, ele está como que empurrando aqui a igreja, uma igreja desanimada, a voltar-se ao seu Senhor. Esqueça as circunstâncias, volte-se ao Senhor. Então, é interessante quando ele fala aqui no versículo 4. Então ele diz o quê? Alegrai-vos sempre no Senhor. Novamente vos afirmo, alegrai-vos, mas aonde? No Senhor. Então, esses apelos são, acima de tudo, um apelo à fé. Então, alegrai-vos no Senhor, um apelo à fé. O segundo conselho está no versículo 5. Quem gostaria de ler, por favor? Seja a vossa amabilidade conhecida por todas as pessoas. Breve voltará ao Senhor. Amém. Tem uma versão que diz um pouquinho diferente, vai falar moderação, né? Quem tem essa versão? Que a moderação de vocês seja conhecida por todos. Então, que a moderação de vocês. Então, o segundo conselho aqui, primeiro conselho é alegria. O segundo conselho é sobre a moderação. Essa palavra, ela tem muitos nomes. Moderação é ser gentil, ser amável, tolerante, calmo, pacífico, bem educado, bondoso, compreensivo. Então, se você está irritado, se você perdeu a alegria, se você não vai conseguir ser moderado. Você não vai conseguir ser gentil. Então é interessante porque essa palavra, ela nos fala sobre o relacionamento, sobre convivermos com os outros, com as outras pessoas. Então nós recebemos uma alegria e temos que trazê-la para os nossos relacionamentos. É interessante porque precisamos dela para viver bem com os outros e para os outros. Paulo ele pede que a moderação da igreja seja conhecida de todos. É interessante, né? Então não pode, seja a vossa amabilidade conhecida por todas as pessoas. Então seja a vossa moderação conhecida por todas as pessoas. É isso que ele está falando. Essa palavra moderação significa uma pessoa com disposição para o relacionamento. Para a relação com as outras pessoas. É isso que ele está falando. Então, quem está completamente repleto de alegria, porque senão você chega é sinal amarelo, você chega é sinal vermelho. Então, quem está sinal verde, gosta também de causar alegria. Já viu? Quem é alegre, ele causa alegria. Quem está alegre gosta de causar alegria também nas outras pessoas. É interessante, então gosta de reparti-las. Gosta da casa cheia, gosta do churrasco. Então quem está completamente repleto de alegria, né? Então isso é possível pelo fato de a igreja não precisar ter medo do que venha acontecer, não precisar ter medo de que venha a ser arrasada. Por que a igreja não precisa ter medo? Porque perto está o Senhor. Então não importa as minhas, perto está o Senhor. Disso que Paulo está falando. Então podemos compreender aqui essa palavra até num sentido escatológico. Mas se eu morrer, tem alegria. Você vai passar da morte para a vida. O melhor está
por vir. Então é interessante porque foi assim também que Tiago, né? Ele associou a exortação a essa tolerância fraterna com referência também ao juízo vindouro. É interessante quando ele fala em Tiago 5,9, ele fala: irmãos, não vos queixeis uns dos outros, para que não sejais também assim julgados, eis que o juiz está às portas. Então, fica tranquilo, não sou eu que vou ter que julgar a minha irmã, o meu irmão, perto está o Senhor, o juiz está às portas. Então eu vou viver com alegria, eu vou viver com moderação, amabilidade, é assim que eu vou viver. Importa sermos conhecidos como os mansos que herdarão a terra. Não é assim que disse Jesus? O que o Senhor fala? Os mansos herdarão a terra, os pacificadores, né? Precisamos dessa amabilidade, precisamos dessa moderação. Então nós aprendemos a moderação pelo próprio Senhor. Ele fala: aprendei de mim, porque eu sou o quê? Sou manso, sou humilde, sou moderado. E achareis o quê? Descanso, achareis alegria, achareis a paz. É interessante, queridos, porque maior proximidade com o Senhor. Então alegrai-vos no Senhor, porque essa maior proximidade, então nós temos que habitar em Cristo e permitir que Cristo também habite no nosso coração. De que forma? Por meio da fé. De que forma? Pela presença do Espírito Santo. Então é isso que ele está falando, a alegria no Senhor, a amabilidade, a moderação no Senhor. E qual o terceiro conselho? Está aí no versículo 6. Não andeis por motivo algum. Olha que coisa tremenda, mano. Porque se você está ansioso, você não tem alegria. Se você está ansioso, às vezes você não vai ser gentil. Então, não andeis ansiosos por motivo, pelo contrário, sejam o quê? Todas as vossas solicitações declaradas para quem? Para o meu vizinho, numa fila de banco, para alguém que é fofoqueiro, para alguém que tem a língua comprida. Não. Às vezes nem mesmo o nosso cônjuge entende, nem os nossos filhos entendem. Então o melhor lugar para você declarar isso é na presença de Deus, por meio de orações, súplicas, sem esquecer também ação de graças. É interessante porque após tratar da alegria e da moderação, então Paulo ele começa lá na raiz, né? Então ele começa com alegria. Esqueça as coisas. Alegria no Senhor. Moderação, acalma o teu coração. Aí então Paulo, ele nos traz agora para a oração, né? Para esse esvaziamento, quando ele fala: não andeis ansiosos de coisa alguma. Esse mesmo pensamento de Paulo encontra-se em Jesus, quando ele falou: não andeis ansiosos pela vossa vida, que é a vez de comer, o que é a vez de beber, o que é a vez... Então, isso significa evitar a inquietação. Evitar isso aqui, né? A inquietação ansiosa. Às vezes as pessoas estão porque eu quero, tem que ser. Então, são pensamentos perturbadores.
Ah, não gostei, não aceito, e isso vai te perturbando, né? Então, nas lutas, nas necessidades, nas dificuldades da vida, Paulo diz: não andeis ansiosos. Quando ele estava preso lá, açoitado, ele buscou a paz. Perto da meia-noite ele começou a cantar, a louvar a Deus. Então ele é um exemplo. Não andeis ansiosos. Então Paulo não está dizendo que não devemos cuidar das nossas tarefas e responsabilidades. Não é ser irresponsável, não é isso. Então, elas têm lugar. E eu diria que é um lugar legítimo em nossa vida, né? Quando você precisa ter um cuidado com isso, um cuidado com aquilo outro, uma atenção. Então, isso vale até dizer que é uma preocupação legítima. Então não é isso aqui, né? Porque às vezes essa preocupação é que te ajuda a decidir o modo de agir, o modo eficiente de fazer alguma coisa. Não é isso, né? Então, tem até num outro momento em que o apóstolo Paulo, ele fala assim: além de tudo isso, pesa diariamente sobre mim a responsabilidade que tenho sobre todas as igrejas. Então Paulo, ele era responsável, ele tinha uma preocupação com as igrejas. Então o que ele está dizendo? É que se dispensarmos a presença de Deus, como eu falei, não, agora é comigo, eu é que tenho que resolver. Então, se dispensarmos a presença de Deus, eu diria que a porta se abre para uma ansiedade doentia. Tem pessoas que têm algo que está adoecendo essa pessoa, tornando essa pessoa amarga, tornando essa pessoa um sinal vermelho que nunca abre. Você fica lá, passa 1 minuto, 2 minutos, 1 dia, 2 dias, e o sinal está sempre em vermelho. Então, e se a pessoa está vivendo assim, queridos, vem o medo, vem a ansiedade, o medo do futuro, a insegurança. É sobre isso que ele está falando. Então, aqui indica, quando a pessoa está agindo assim, que há uma falta de confiança na proteção e no cuidado de Deus. Então, quem de fato me protege, quem de fato cuida de mim, é Deus. Então, quando a pessoa, ela se sente desamparada, com angústia, com insônia, essa irritação, né? Aí, o que fazer? O que fazer? Aí ele fala sobre orar. Não andeis ansiosos por motivo, pelo contrário, sejam todas as vossas solicitações declaradas na presença de Deus, por meio do quê? Da oração. Então, oração é a maior arma do cristão. Você tem uma arma poderosa que se chama oração. Então, vai orar, né? Vai orar. Então, não devemos andar inquietos, ansiosos por coisa alguma. O melhor remédio para a preocupação é a oração. Fala com Deus. E Deus fala com as pessoas. E Deus abre portas. É interessante porque na oração renovamos a nossa confiança em Deus. Então às vezes o inimigo está te perturbando, o inimigo está gerando angústia, o inimigo é mentiroso, e aí você vai para a presença de Deus, vai orar. A primeira coisa que acontece é a sua fé renovada, na confiança em Deus. Deus que é fiel. Deus, querido, Ele é fiel. E Ele manda, através da palavra, né, lançarmos sobre Ele. Pedro fala isso. Por quê?
nossa ansiedade, os nossos problemas. Por quê? Porque Ele tem cuidado de nós. Então essa é a oração. Às vezes na oração você chega com toneladas aí você sai de lá aliviado. Deixa tudo lá. E você sai dali para viver a alegria, para viver a moderação. Então, ore mais. Ele diz: sejam as vossas petições conhecidas diante do Senhor. É orar mais que traz a paz para o coração. Ora mais, e você terá mais paz, terá alegria. É isso que ele está ensinando. Então ore, pois Deus responde. Deus responde. Então, como alegra, né, o nosso coração saber que Deus responde a nossa oração. Então você chega ali, ajoelha. Interessante criança, né? Eu gosto muito de criança. As crianças, elas chegam para os seus pais e abrem o coraçãozinho, né? E às vezes elas trazem as suas preocupações, né? As suas inquietações. Aí o pai olha assim e chega a dar risada, né? Porque aquilo parece que é tão insignificante, né? Mas para ela é importante. Então assim também é o nosso papai do céu. Às vezes aquilo para você é tão importante, é um peso, mas para Deus, querido. Mas Ele te ouve, Ele vai olhar para você, vai sorrir, né? Então as crianças falam ali os seus grandes problemas para os seus pais. E é interessante porque aos olhos dos pais, às vezes são coisas tão pequenas, e também aos olhos de Deus, né? Há alguma coisa demasiadamente difícil para Deus? Não. Quando você chega naquela inquietação, mas aquilo aos olhos de Deus é tão pequeno. Então, querido, Jesus, ele disse que temos muito a aprender com as crianças. E nós cantamos: quero ser como criança, te amar pelo que és. Mas nós nos afastamos de Deus. Devemos compartilhar com o nosso Pai, o nosso Pai celestial, os nossos pontos altos, as nossas frustrações. Por isso que ele fala de petições e ações de graça. Então as pequenas, as grandes dores. E não duvidar que somos ouvidos, não duvidar que Deus está ouvindo. Então orar, como diz o apóstolo, não é tão somente exclamar a Deus as nossas angústias, mas é também agradecer ações de graça. Aleluia. Chegou lá com o seu salário, ore agradecendo a Deus. Comprou um carro novo, ore agradecendo a Deus. Mas quando vem a luta, ore também. Então é interessante, porque no grego, né, petições são coisas que se deseja e solicita do outro. Então nós solicitamos, nós fazemos petições a Deus. E Deus preparou tudo o que precisamos de forma abundante para nós. Então tudo o que precisamos. Glória a Deus. Amém? Então, amados, por essa razão, devemos nos aproximar de Deus. Mas aproximar de Deus com alegria. Aproximar de Deus com moderação. Tem pessoas que chegam na presença de Deus sem moderação. Sem moderação. Então é interessante assim aproximar da presença de Deus. E com moderação, não é você chegar e listar, né? Às vezes nós chegamos como que exigindo de Deus. Cuidado com isso, né? Porque às vezes você chega diante de Deus com uma lista, como se fosse uma lista de compra, e uma lista tão pesada que essa lista, ela te oprime. Então é essa sua lista, né? Ela mesma está te oprimindo. Não, queridos, chega diante de Deus, façam as suas petições, mas com alegria, com moderação. Por quê? Porque Deus, Ele sabe o que você precisa.
Então nem tudo que você quer, você precisa. Então chegue mais tranquilo na presença de Deus, né? Não faz aquela lista de coisas que te oprime, não. Fica tranquilo. Ore a Deus, né? Cuidado com essa perturbação, porque senão aquilo vai te fazer mais confuso, vai tornar a situação ainda mais complicada. Então Deus sabe o que você precisa, descansa nisso, confia. Precisamos buscar direção e apoio. Não é assim, você chegar com a lista, eu quero isso. Não, busca direção, busca apoio, né? Às vezes o que você precisa é uma direção. Você quer aqui, mas o caminho de Deus é lá. Às vezes o que você vai encontrar não é Deus tirar o peso todo, mas é Deus te dar força para você suportar o peso. É diferente. Então precisamos buscar direção. Nossas orações, súplicas, devem ser levadas a Deus, mas sempre com ações de graça. Então, Senhor, ajuda-me a suportar aquilo que eu não posso mudar. Então é interessante, porque assim revelamos gratidão a Deus. O salmista, ele chega a orar dizendo assim: foi-me bom ter sido afligido. Olha. Então é interessante, porque não é apenas exclamações das nossas angústias, mas não esquecer das ações de graça. E finalizando aqui, quarto e último ponto aqui no versículo 7. Olha o que diz o versículo 7. E a paz de Deus, que ultrapassa todo o entendimento, guardará o vosso coração e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Então, quando o apóstolo Paulo aqui, ele afirma que a paz guardará os corações, aí tem um adendozinho aqui, que é em quem? Em Cristo. Em Cristo. Né? Então, isso é tudo na nossa vida, querido. Tudo na nossa vida tem que ser em quem? Em Cristo. Então, em todos os lugares que Deus ele age, você pode ver na Bíblia, essa ação, ela é auxiliada por Cristo. Desde o Gênesis. E eles, façamos o homem. Então é interessante, porque o agir de Deus acontece por meio de Cristo. Não podemos esquecer. Então, convivendo com Cristo, estando em Cristo, a paz de Deus vem ao nosso encontro. Vivendo a palavra, a paz vem. E vem para o quê? Para guardar os nossos corações e as nossas mentes, né? Então, tudo isso sendo uma consequência, após colocarmos aqui para Deus os nossos pedidos, a nossa oração, a súplica, a ação de graça. Então, essa paz é uma tranquilidade interior que o Espírito Santo nos transmite. É como o hino, eu tenho paz como um rio, que nós cantávamos, eu tenho paz como um rio. Então isso nos faz ter convicção de que Cristo ele está perto, perto está o Senhor, e Ele nos agracia com a sua presença, com o seu amor. Então viver em Cristo tem a ver com esse encorajamento para o coração. Davi fala, porque te abates dentro em mim, ó minha alma. Então, vivendo no dia a dia, é que se aprende, né, que pela oração, todas as nossas expectativas têm que vir do Senhor. A resposta certa vem do Senhor, né? Essa oração, ela tem que trazer paz para o meu coração, uma compreensão de que perto está o Senhor. Então o versículo 7, ele fala do coração, que é o centro de cada pessoa. Deus quer ir lá no centro, né? De onde flui os pensamentos, os sentimentos, a vontade. Mente tem a ver com pensamentos. Pensamentos, o que você está pensando? Então é interessante, porque aqui são sinônimos, né? Mente
coração. E Paulo, ele nos ensina a preencher aqui, queridos, as nossas mentes com o que há de melhor. É no Senhor, através da palavra de Deus, porque o pensamento vem antes da atitude. Então Deus quer resolver primeiro lá dentro, no coração, na mente, depois vem a atitude. Então nós podemos escolher o que pensamos, podemos escolher o que falamos, o que sentimos. Isso é o livre-arbítrio. É por isso que você trava às vezes uma guerra com você mesmo, porque te abates dentro de mim ou minha alma, você está guerreando ali, e você então está usando o livre-arbítrio e determinando o que você vai pensar, o que você vai falar, o que você vai sentir. Então essa importância da renovação da mente pela palavra de Deus, porque é através da renovação da nossa mente que há também uma mudança no nosso caráter. Então é isso que Paulo está falando, E qual o melhor acervo que temos? É essa palavra viva, é ler a Bíblia, é colocar a palavra de Deus no nosso coração, escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti, é meditar na palavra de Deus, meditar, ler, estudar. Quando erramos, o que precisamos? Voltar para a palavra. Então isso aqui é tremendo, a palavra de Deus é que nos vem à mente nos momentos mais difíceis. E você precisa usar a espada do Espírito, essa arma aqui, é a arma de guerra que nós temos. E qual o final? O final é que é a paz de Deus. Essa paz de Deus, ela vem, Haverá paz para quem está em Deus. Então Ele é que vai gerar essa paz. Amém? E essa paz excede todo o entendimento. Então mas não era para você estar assim, mas eu estou assim. Era para você estar, não, mas eu estou assim. Então excede, as pessoas não entendem, mas é a paz de Deus, amém? Vamos ficar de pé. Glória a Deus. Então, queridos, eu te pergunto, que tal esses conselhos para a sua vida? Acredito que esses conselhos, obedecendo a esses conselhos, os dias, com certeza, serão dias melhores. Amém? Alegria. Alegria no Senhor. Não é alegria nas minhas circunstâncias, mas é alegria no Senhor. Moderação, amabilidade, como diz algumas versões. Então isso é muito importante, Você ser gentil, isso é muito importante. Amabilidade também tem a ver com não andar ansioso. Então tem coisas que eu posso fazer, eu faço, tranquilo. Aquilo que eu não posso fazer, não adianta a minha ansiedade. E agindo assim, o último conselho aqui é a paz. Paz de Deus, ela vem para o nosso coração. A paz de Deus que excede todo o entendimento. A paz de Deus que nos é concedida mediante a fé em Jesus Cristo. Então, se você declarou a sua fé em Jesus Cristo, essa paz ela vem. Essa paz ela vem porque Ele perdoou os nossos pecados e nos justifica. Romanos 5:1 diz: portanto, havendo sido justificados pela fé, temos paz com Deus, por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Uma paz verdadeira, uma paz que é bênção para você, uma paz que ela vem para você, mas que Deus também quer agir através de você, para alcançar outras pessoas que partilham da vida com você.
Deus conosco. Deus conosco. Paz no seu coração, um lugar de paz também, aonde você habita. Um lugar de paz para aqueles que habitam ali com você. Feche seus olhos, eu vou orar com você. Senhor Deus, agradecemos pela Tua presença aqui conosco. Queremos viver a alegria plena, completa, real, em Cristo Jesus. Ajuda-nos, Senhor, para que em vez de ficarmos ansiosos, inquietos, preocupados em como vamos sair dessa situação, em como vamos resolver isso, aquilo, que aprendamos a orar, a clamar, a chamar pelo Teu nome. Queremos deixar toda a ansiedade, mas sabemos, Pai, que a ansiedade só vai embora quando a Tua presença vem, enche, toma o Teu lugar. É de Ti que recebemos a paz que precisamos. Que as nossas mentes estejam ocupadas com aquilo que vem do Senhor, pensando nas coisas que são de cima. É isso que te pedimos, papai, nessa noite. Que o desespero seja vencido, o medo afugentado e a nossa fé renovada e fortalecida pelo Senhor. Damos graça pela Tua presença, te louvamos o Teu santo nome. Oramos em nome de Jesus. Adore a Ele. És bem-vindo aqui em nossos corações. Toma a direção. Deus, fogo consumidor, sem impedimentos vem face a face, Senhor. Sopra em nós, Espírito, te queremos ver. Sopra em nós, Levante as suas mãos e clame a Ele. Espírito, te queremos.
ainda não entregou a sua vida para Jesus, venha no altar do Senhor derramar a sua vida na presença dEle. A verdadeira alegria vem dEle, a verdadeira alegria está nele. Ele quer derramar a paz dele no seu coração, fazer de você uma pessoa amável, alegria, amabilidade, fora toda ansiedade, a paz que excede o entendimento. São promessas de Deus para todo aquele que nele crê, para todo aquele que coloca a vida nas mãos dele e confia. Então, se você ainda não tomou essa decisão, essa noite é noite de salvação. E se você quiser aceitá-lo como Senhor e Salvador, saia do teu lugar e venha aqui no altar e vamos orar com você. Sopra em nós, Espírito, te queremos ver. Sopra em nós, Espírito, te queremos ver. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo seja com esta igreja aqui e com todo o povo de Deus na face da terra, não só hoje, mas para todos sempre. Amém. Amém, igreja. Glória a Deus.